Catecismo Maior de São Pio X. Instrução. Primeira parte. Das festas de Nosso Senhor. Capítulo 1. Do Advento. 1. Por que se chamam Advento as 4 semanas que precedem a solenidade do Santo Natal? Chamam-se Advento, que quer dizer vinda, as 4 semanas que precedem a solenidade do Santo Natal, porque neste tempo a Igreja nos dispõe para celebrar dignamente a comemoração da primeira vinda de Jesus Cristo a este mundo, com o seu nascimento temporal. 2. Que propõe a Santa Igreja a nossa consideração no Advento? A Igreja no Advento propõe a nossa consideração 4 coisas. Primeiro, as promessas que Deus fizera de nos mandar o Messias para nos salvar. Segundo, os desejos dos antigos patriarcas que suspiravam pela sua vinda. Terceiro, a pregação de São João Batista, que exortava o povo a fazer penitência para se dispor a receber o Messias. Quarta, a última vinda de Jesus Cristo na sua glória para julgar os vivos e os mortos. 3. Que devemos nós fazer no Advento para corresponder às intenções da Igreja? Para corresponder às intenções da Igreja no Advento, devemos fazer 5 coisas. Primeiro, meditar com fé viva e com amor ardente o grande benefício da encarnação do Filho de Deus. Segundo, reconhecer a nossa miséria e a suma necessidade que temos de Jesus Cristo. Terceiro, pedir-lhe instantemente que venha nascer e crescer espiritualmente em nós com a sua graça. Quarto, preparar-lhe o caminho com obras de penitência e especialmente com a frequência dos santos sacramentos. Quinto, pensar frequentemente na sua última e terrível vinda e, com os olhos nela, conformar a nossa vida com a sua vida santíssima, a fim de podermos participar da sua glória. Capítulo 2. Do Santo Natal. 4. Que festa é o Santo Natal? O Santo Natal é a festa instituída para celebrar a lembrança do nascimento temporal de Jesus Cristo. 5. Que tem de particular o Santo Natal entre todas as outras festas? O Santo Natal, entre todas as outras festas, tem 2 coisas em particular. Primeiro, que se celebram os ofícios divinos na noite precedente, segundo o uso antigo da Igreja nas vigílias. Segundo, que cada sacerdote celebra 3 missas. 6. Por que quis a Igreja consagrar o uso de celebrar na noite de Natal os ofícios divinos? A Igreja quis conservar o uso de celebrar na noite de Natal os ofícios divinos para renovar com vivo reconhecimento a lembrança daquela noite em que, nascendo o Divino Salvador, começou a obra da nossa redenção. 7. Quais são as coisas que a Igreja propõe à nossa consideração nas 3 missas do Natal? No Evangelho da primeira missa, faz-nos considerar que a Santíssima Virgem, tendo ido de Nazaré a Belém, em companhia de São José, para aí fazerem registrar o nome, conforme a ordem do imperador, e, não tendo encontrado outro lugar, deu à luz a Jesus Cristo dentro de um estábulo de animais, e depois o reclinou numa manjedoura de animais. No Evangelho da segunda, propõe a nossa consideração a visita feita a Jesus Cristo por alguns pobres pastores a quem um anjo anunciara o seu nascimento. No Evangelho da terceira, faz-nos considerar que este menino, que no tempo se vê nascer da Virgem Maria, é desde toda a eternidade Filho de Deus. 8. Qual é a intenção da Igreja ao propor à nossa consideração os mistérios das 3 missas do Natal?
A intenção da Igreja, ao propor à nossa consideração os mistérios das 3 missas do Natal, é que agradeçamos ao Divino Redentor o ter se feito homem para nos salvar, que o reconheçamos juntamente com os pastores e o adoremos como verdadeiro Filho de Deus, acolhendo as instruções que ele tacitamente nos dá através das circunstâncias do seu nascimento. 9. Que nos ensina Jesus Cristo com as circunstâncias do seu nascimento? Com as circunstâncias do seu nascimento, Jesus Cristo ensina-nos a renunciar às vaidades do mundo e a apreciar a pobreza e os sofrimentos. 10. Na festa do Natal, somos obrigados a ouvir 3 missas? Na festa do Natal, somos obrigados a ouvir só uma missa, mas é bom ouvir 3 para nos conformarmos melhor com as intenções da Igreja. 11. Que devemos fazer no Santo Natal para nos conformarmos plenamente com as intenções da Igreja? No Santo Natal, para nos conformarmos plenamente com as intenções da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, preparar-nos na vigília, unindo ao jejum um recolhimento maior que o de costume. Segundo, purificar-nos por meio de uma boa confissão e ter um vivo desejo de receber a Nosso Senhor. Terceiro, assistir, se for possível, na noite precedente, aos ofícios divinos e às 3 missas, meditando no mistério que se celebra. Quarto, empregar este dia, quanto nos for possível, em obras de piedade cristã. Capítulo 3. Da circuncisão do Senhor. 12. Que festa é a circuncisão do Senhor? A circuncisão do Senhor é a festa instituída para celebrar a lembrança do sangue derramado por Jesus Cristo nos primeiros dias da sua vida. 13. Que era a circuncisão na lei antiga? A circuncisão na lei antiga era um rito instituído pelo Senhor para assinalar aqueles que pertenciam ao povo de Deus e para os distinguir dos povos infiéis. 14. Jesus Cristo estava, ele também, sujeito à lei da circuncisão? Jesus Cristo certamente não estava sujeito à lei da circuncisão, feita para os servos de Deus e para os pecadores. E Jesus Cristo era o verdadeiro Filho de Deus, autor da lei e a própria santidade. 15. Por que quis Jesus Cristo sujeitar-se à lei da circuncisão sem ser obrigado a ela? Jesus Cristo quis sujeitar-se à lei da circuncisão sem estar obrigado, porque, tendo tomado sobre si os nossos pecados, por amor a nós, quis sofrer as penas devidas a estes pecados, e começar a levá-los com o seu sangue desde os primeiros dias da sua vida. 16. Que mais sucedeu quando Jesus Cristo foi circuncidado? Quando Jesus Cristo foi circuncidado, deu-se-lhe o nome de Jesus, como já anteriormente o anjo havia ordenado da parte de Deus à Santíssima Virgem e a São José. 17. Que significa o nome de Jesus? O nome de Jesus significa Salvador, e foi dado ao Filho de Deus porque vinha salvar-nos e livrar-nos dos nossos pecados. 18. Deve-se ter grande respeito ao nome de Jesus? Deve-se ter gravíssimo respeito ao nome de Jesus, porque ele nos representa o nosso divino Redentor, que nos reconciliou com Deus e nos mereceu a vida eterna. 19. Que devemos fazer para celebrar a festa da circuncisão, segundo o Espírito da Igreja? Para celebrar a festa da circuncisão, segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, adorar a Jesus Cristo, dar-lhe graças e amá-lo. Segundo, invocar com viva fé e com respeito o seu nome santíssimo
e colocar nele toda a nossa confiança. Terceiro, praticar a circuncisão espiritual, que consiste em arrancar do coração o pecado e todo o afeto desordenado. Quarto, consagrar a Deus todo o ano que então principia e pedir-lhe que nos conceda a graça de o passar no seu divino serviço. Capítulo 4. Da Epifania do Senhor. 20. Que festa é a Epifania do Senhor? A Epifania é a festa instituída para celebrar a lembrança de 3 grandes mistérios, dos quais o primeiro e principal é a adoração dos magos. O segundo é o batismo de Jesus Cristo. O terceiro é o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, na Galileia. 21. Por que se chama Epifania a festa da adoração dos magos, do batismo de Jesus Cristo e do seu primeiro milagre? Chama-se Epifania, que quer dizer aparição ou manifestação, a festa da adoração dos magos, do batismo de Jesus Cristo e do seu primeiro milagre, porque nestes mistérios se manifestou claramente aos homens a glória de Jesus Cristo. 22. Quem eram os magos? Os magos eram personagens importantes do Oriente que se dedicavam ao estudo da sabedoria. 23. Por que vieram os magos adorar a Jesus Cristo? Os magos vieram adorar a Jesus Cristo porque, tendo aparecido uma nova estrela, conheceram, por inspiração divina, que ela indicava o nascimento do Rei dos Judeus, Salvador dos homens. 24. Em que lugar vieram os magos adorar a Jesus Cristo? Os magos vieram adorar a Jesus Cristo em Belém. 25. Como souberam os magos que Jesus Cristo nascera em Belém? Os magos foram a Jerusalém, capital da Judéia, onde estava o templo santo de Deus, e ali souberam dos sacerdotes que, segundo as profecias, o Messias devia nascer em Belém. 26. Depois que os magos saíram de Jerusalém, quem os guiou a Belém? Depois que os magos saíram de Jerusalém, guiou-os a mesma estrela que já tinham visto no Oriente. Ela caminhou diante deles e não parou enquanto não chegaram ao lugar em que estava o Deus menino. 27. Que fizeram os magos quando encontraram a Jesus Cristo? Os magos, quando encontraram a Jesus Cristo, adoraram-no e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, reconhecendo-o desta maneira como verdadeiro Rei, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 28. Que devemos fazer para celebrar dignamente a solenidade da Epifania, segundo o Espírito da Igreja? Para celebrar dignamente a solenidade da Epifania, segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, reconhecer na vocação dos magos, que foram os primeiros gentios chamados ao conhecimento de Jesus Cristo, as primícias da nossa vocação à fé, e dar graças a nosso Senhor por nos ter feito cristãos. Segundo, pedir a Deus que estenda o grande dom da fé àqueles que não a têm. Terceiro, excitar-nos ao amor de Jesus Cristo e tomar a resolução de seguir prontamente as inspirações divinas. Quarto, oferecer-lhe a exemplo dos magos algum tributo da nossa devoção com a prática da esmola, da oração e da mortificação cristã. Capítulo 5. Dos domingos da 70ª, 60ª e 50ª. 29. Quais são os domingos que se chamam 70ª, 60ª e 50ª? Chamam-se os domingos da 70ª, da 60ª e da 50ª, o 7º, o 6º e o 5º domingo,
antes do domingo da Paixão. 30. Qual é a razão por que a Igreja, desde o domingo da Septuagésima até o sábado santo, omite nos ofícios divinos o Aleluia e usa paramentos de cor roxa? A Igreja, desde o domingo da Septuagésima até o sábado santo, omite nos ofícios divinos o Aleluia, que é o grito de alegria, e usa os paramentos de cor roxa, cor de tristeza, para com estes sinais de tristeza afastar os fiéis das vãs alegrias do mundo e para levá-los ao espírito da penitência. 31. Que considerações nos propõe a Igreja nos ofícios das semanas da Septuagésima, da Sexagésima e da Quinquagésima? Nos ofícios da semana da Septuagésima, a Igreja apresenta-nos a queda dos nossos primeiros pais e do seu justo castigo. Nos da semana da Sexagésima, apresenta-nos o dilúvio universal mandado por Deus para o castigo dos pecadores. No dos 3 primeiros dias da semana da Quinquagésima, apresenta-nos a vocação de Abraão e a recompensa concedida por Deus à sua obediência e à sua fé. 32. Porque, apesar das instruções da Igreja, no tempo da Septuagésima, da Sexagésima e da Quinquagésima, mais que em qualquer outro, se vêem tantas desordens em muitos cristãos? Neste tempo, mais do que em qualquer outro, vêem-se tantas desordens em muitos cristãos por maldade do demônio, que, desejando contrariar os desígnios da Igreja, faz seus maiores esforços para levar os cristãos a viver segundo os ditames do mundo e da carne. 33. Que devemos fazer para nos conformar com os desígnios da Igreja no tempo do Carnaval? Para nos conformarmos com os desígnios da Igreja no tempo do Carnaval, devemos afastar-nos dos espetáculos e divertimentos perigosos e aplicar-nos com maior diligência à oração e à mortificação, fazendo alguma visita extraordinária ao Santíssimo Sacramento, sobretudo quando está exposto à adoração pública, e isto para reparar as grandes desordens com que Deus é ofendido neste tempo. 34. Se por necessidade se tiver de assistir a algum divertimento perigoso do Carnaval, que se deve fazer? Quem por necessidade tiver de assistir a algum divertimento perigoso do Carnaval, deve implorar o auxílio da graça para evitar todo o pecado. Depois ir ao divertimento com grande modéstia e recato, recolher o espírito na consideração de alguma máxima do Evangelho. Capítulo 6. Da Quaresma. 35. Que é a Quaresma? A Quaresma é um tempo de jejum e de penitência instituído pela Igreja por tradição apostólica. 36. Para que fim foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída, primeiro, para nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo da nossa vida, da qual, segundo os Santos Padres, a Quaresma é a figura. Segundo, para imitar de algum modo o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto. Terceiro, para nos preparar por meio da penitência para celebrar a festa da Páscoa. 37. Por que se chama Dia das Cinzas o primeiro dia da Quaresma? Chama-se o primeiro dia da Quaresma Dia das Cinzas porque a Igreja impõe naquele dia a cinza na cabeça dos fiéis. 38. Por que impõe a Igreja as cinzas no princípio da Quaresma? A Igreja, no princípio da Quaresma, impõe as cinzas a fim de que nós, lembrando-nos de que somos feitos de pó e de que após a morte nos havemos de reduzir a pó, nos humilhemos e façamos penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo.
39. Com que disposição devemos receber as cinzas? Devemos receber as cinzas com oração contrito e humilhado, e com a santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. 40. Que devemos fazer para passar bem a quaresma, segundo o Espírito da Igreja? Para passar bem a quaresma, segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, observar exatamente o jejum e mortificar-nos não só nas coisas ilícitas e perigosas, mas ainda, quanto pudermos, nas coisas lícitas, como seria moderar-nos nas recreações. Segundo, fazer orações, esmolas e outras obras de caridade cristã para com o próximo, mais do que em qualquer outro tempo. Terceiro, ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades que ouvirmos. Quarto, ter grande cuidado em nos prepararmos para a confissão, para tornar mais meritório o jejum e para nos dispormos melhor para a comunhão pascal. Capítulo 7. Da Semana Santa. Primeiro, da Semana Santa em geral. 41. Por que a última semana da Quaresma se chama Santa? A última semana da Quaresma chama-se Santa porque nela se celebra a comemoração dos maiores mistérios operados por Jesus Cristo para a nossa redenção. 42. Qual é o mistério que se comemora no Domingo de Ramos? No Domingo de Ramos, comemora-se a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, 6 dias antes da sua paixão. 43. Por que quis Jesus Cristo entrar triunfante em Jerusalém antes da sua paixão? Jesus Cristo, antes da sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém como fora predito. Primeiro, para animar os seus discípulos, dando-lhes por esta forma uma prova clara de que ele ia sofrer espontaneamente. Segundo, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo e da carne, e que nos abriria as portas dos céus. 44. Qual o mistério que se celebra na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa, celebra-se a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. 45. Qual o mistério que se recorda na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa, recorda-se a paixão e a morte do Salvador. 46. Quais os mistérios que se comemoram no Sábado Santo? No Sábado Santo, honra-se a sepultura de Jesus Cristo e a sua descida ao limbo e, depois do sinal do glória, começa-se a honrar a sua gloriosa ressurreição. 47. Que devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja? Para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 3 coisas. Primeiro, unir ao jejum um maior recolhimento interior e um maior fervor de oração. Segundo, meditar continuamente com sentimentos de compunção os sofrimentos de Jesus Cristo. Terceiro, assistir, sendo possível, aos ofícios divinos com este mesmo Espírito. Segundo, de algumas cerimônias da Semana Santa. 48. Por que se chama de Ramos o domingo da Semana Santa? Chama-se de Ramos o domingo da Semana Santa por causa da procissão que se faz nesse dia, na qual os fiéis levam na mão um ramo de oliveira ou de palma. 49. Por que no domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveira ou palmas? No domingo de Ramos,
faça a procissão levando ramos de oliveira ou palmas para recordar a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, recebido e seguido pelas turbas com ramos de palmeira nas mãos. 50. Porque na volta da procissão de ramos, bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra? Na volta da procissão de ramos, bate-se 3 vezes na porta da igreja antes que esta se abra, para significar que o céu estava fechado pelo pecado de Adão e que Jesus Cristo mereceu-nos a entrada nele com a sua morte. 51. Quem foram os que saíram ao encontro de Jesus Cristo quando entrou triunfante em Jerusalém? Quando Jesus Cristo entrou triunfante em Jerusalém, saíram-lhe ao encontro o povo simples e as crianças, não porém os grandes da cidade. Dispôs Deus assim para nos dar a conhecer que a soberba os tornara indignos de tomar parte no triunfo de nosso Senhor, que ama a simplicidade do coração, a humildade e a inocência. 52. Por que não tocam os sinos desde a quinta-feira santa até o sábado santo? Desde a quinta-feira santa até o sábado santo, não tocam os sinos em sinal da grande tristeza por causa da paixão e morte do Salvador. 53. Por que se conserva na quinta-feira santa uma hóstia consagrada? Na quinta-feira santa conserva-se uma hóstia consagrada, primeiro, a fim de que se tributem especiais adorações ao sacramento da Eucaristia no dia em que foi instituído. Segundo, para que se possa celebrar a liturgia na sexta-feira santa em que o sacerdote não consagra. 54. Por que na quinta-feira santa, depois da missa, se desnudam os altares? Na quinta-feira santa, depois da missa, desnudam-se os altares para nos representar Jesus Cristo despojados dos seus vestidos, a fim de ser açoitado e pregado na cruz, e para nos ensinar que, para celebrar dignamente a sua paixão, devemos despojar-nos do homem velho, isto é, de todo afeto mundano. 55. Por que se faz a cerimônia do lava-pés na quinta-feira santa? Na quinta-feira santa, faça a cerimônia do lava-pés, primeiro, para renovar a memória daquele ato de humilhação com que Jesus Cristo se baixou a lavar os pés aos seus apóstolos. Segundo, porque ele mesmo exortou os apóstolos e na pessoa deles todos os fiéis a imitar o seu exemplo. Terceiro, para nos ensinar que devemos purificar o nosso coração de toda mancha e praticar uns para com os outros os deveres de caridade e humildade cristã. 56. Por que na quinta-feira santa os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, em procissão ou particularmente? Na quinta-feira santa, os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, como lembrança das dores suportadas por Jesus Cristo em vários lugares, como no horto, nas casas de Caifás, de Pilatos e de Herodes e no Calvário. 57. Com que espírito se devem fazer estas visitas na quinta-feira santa? Na quinta-feira santa, devem-se fazer estas visitas não por mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com uma sincera contrição dos nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte do nosso Redentor, e com verdadeira compaixão pelas suas dores, meditando nos seus vários tormentos, por exemplo, na primeira vista, o que sofreu no horto, na segunda, o que sofreu no pretório de Pilatos, e assim por diante. 58. Por que na Sexta-feira Santa, a Igreja, de modo particular, pede a Nosso Senhor por toda classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus? A Igreja, na Sexta-feira Santa, de modo particular,
Pede a Nosso Senhor por toda classe de pessoas para mostrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens e para implorar, em benefício de todos, os frutos da sua paixão. 59. Por que na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz? Na Sexta-feira Santa, adora-se solenemente a cruz, porque tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz e tendo morrido nela naquele dia, a santificou com o seu sangue. 60. A adoração deve-se só a Deus. Por que se adora então a cruz? Só a Deus se deve a adoração, e por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo que nela morreu. 61. Quais são as principais cerimônias do Sábado Santo? Entre as cerimônias do Sábado Santo, as principais são a bênção do círio pascal e a bênção da fonte ou pia batismal. 62. Que significa o círio pascal? O círio pascal significa o esplendor e a glória que Jesus Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. 63. Por que se benze no Sábado Santo a fonte batismal? No Sábado Santo benze-se a fonte batismal, porque antigamente neste dia, como também na vigília dos Pentecostes, se conferia solenemente o batismo. 64. Que devemos fazer enquanto se benze a fonte batismal? Enquanto se benze a fonte batismal, devemos dar graças a Nosso Senhor por nos ter admitido ao batismo e renovar as promessas que então fizemos. Capítulo 8. Da Festa de Páscoa. 65. Qual o mistério que se celebra na Festa de Páscoa? Na Festa de Páscoa celebra-se o mistério da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, a nova união da sua Santíssima Alma ao corpo, do qual fora separada pela morte, e a sua nova vida gloriosa e imortal. 66. Por que a Igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e alegria, e a continua por toda a oitava? A Igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e a continua por toda a oitava, por causa da excelência do mistério, que foi o complemento da nossa redenção e é o fundamento da nossa religião. 67. Jesus Cristo remiu-nos com a sua morte. Como é, pois, que a sua ressurreição é o complemento da nossa redenção? Jesus Cristo, por sua morte, libertou-nos do pecado e reconciliou-nos com Deus, e por sua ressurreição abriu-nos a entrada para a vida eterna. 68. Por que se diz que a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa religião? Disse que a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa religião, porque nos foi apresentada pelo próprio Jesus Cristo como prova principal da sua divindade e da verdade da nossa fé. 69. De onde proveio o nome de Páscoa que se dá à festa da ressurreição de Jesus Cristo? O nome de Páscoa dado à festa da ressurreição de Jesus Cristo proveio de uma das festas mais solenes da antiga lei, instituída como lembrança da passagem do anjo exterminador dos primogênitos dos egípcios e da milagrosa libertação do povo judeu da escravidão do faraó, rei do Egito, figura da nossa libertação da escravidão do demônio. Os judeus celebravam esta festa com muitas cerimônias, mas sobretudo sacrificando e comendo um cordeiro. E agora nós a celebramos, sobretudo, recebendo o verdadeiro cordeiro imolado pelos nossos pecados. 70. Que quer dizer a palavra Páscoa? Páscoa quer dizer passagem e significa, na antiga lei, a passagem do anjo que, para obrigar o faraó a deixar sair em liberdade o povo de Deus,
matou os primogênitos dos egípcios e poupou as casas dos judeus, assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado no dia anterior, deixando-as isentas de semelhante flagelo. Na nova lei, diz-nos que Jesus Cristo passou da morte à vida e que, pelo seu triunfo sobre o demônio, nos transferiu da morte do pecado para a vida da graça. 71. Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Páscoa? Para celebrar dignamente a festa da Páscoa, devemos fazer duas coisas. Primeiro, adorar com santa alegria e vivo reconhecimento a Jesus Cristo ressuscitado. Segundo, ressuscitar espiritualmente com Ele. 72. Que quer dizer ressuscitar espiritualmente com Jesus Cristo? Ressuscitar espiritualmente com Jesus Cristo quer dizer que, assim como Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição, começou uma vida nova, imortal e celeste, assim também nós devemos começar uma vida nova, toda espiritual, renunciando inteiramente e para sempre ao pecado e a tudo que nos leva ao pecado, amando só a Deus e tudo o que conduz a Deus. 73. Que quer dizer a palavra aleluia que se repete tantas vezes neste santo dia e em todo o tempo pascal? A palavra aleluia quer dizer louvai a Deus e era o grito festivo do povo hebreu, por isso a igreja o repete muitas vezes em tempo de tanta alegria. 74. Por que no tempo pascal se reza de pé? No tempo pascal reza-se de pé em sinal de alegria e para figurar a ressurreição do Senhor. Capítulo 9. Da procissão que se faz no dia de São Marcos e nos 3 dias das rogações. 75. Que faz a Igreja no dia de São Marcos e nos 3 dias das rogações? No dia de São Marcos e nos 3 dias das rogações, a Igreja faz procissões e preces solenes para aplacar a Deus e torná-los a nós propícios, a fim de que nos perdoe os pecados, afaste de nós os seus castigos, abençoe os frutos da terra e nos socorra nas nossas necessidades, assim espirituais como temporais. 76. São antigas as procissões de São Marcos e das rogações? As procissões de São Marcos e das rogações são antiquíssimas, e o povo costumava tomar parte nelas com os pés descalços, no verdadeiro espírito de penitência, em grande número, deixando qualquer outra ocupação para participar destes atos. 77. Que fazemos nós com as ladainhas dos santos que se cantam nas rogações ou em outras procissões semelhantes? Com as ladainhas dos santos, primeiro, imploramos a misericórdia da Santíssima Trindade. Para sermos atendidos, dirigimo-nos em particular a Jesus Cristo com aquelas palavras: Christe aude-nos, Christe exaude-nos, isto é, Cristo ouvi-nos, Cristo escutai-nos. Segundo, imploramos o patrocínio de Maria Virgem, dos anjos e dos santos do céu, dizendo-lhes: ora pro nobis, rogai por nós. Terceiro, dirigimo-nos de novo a Jesus Cristo e pedimos-lhe, por tudo o que Ele fez pela nossa salvação, que nos livre de todos os males e principalmente do pecado, dizendo-lhe: libera-nos, Domine, louvai-nos, Senhor. Quarto, pedimos-lhe o dom de uma verdadeira penitência e a graça de perseverar no seu santo serviço, e rogamos por todas as ordens da Igreja e pela união e felicidade de todo o povo de Deus, dizendo: te rogamos, aude-nos, ouvi-nos, Senhor, nós vô-lo rogamos. Quinto, terminamos esta oração com as palavras com que a começamos:
isto é, implorando a misericórdia de Deus, dizendo-lhe de novo: Kyrie eleison, etc. Senhor, tende piedade de nós. 78. Como devemos nós assistir às procissões? Devemos assistir às procissões, primeiro, com boa ordem e com verdadeiro espírito de penitência e de oração, cantando pausadamente e com piedade o que canta a igreja, ou, se não o sabemos, associando-nos com o coração e rezando em particular. Segundo, com modesto recolhimento, não olhando para um lado e para o outro e não falando sem necessidade. Terceiro, com viva confiança de que Deus ouvirá os nossos suspiros e as orações comuns e nos concederá tudo o que nos é necessário, tanto para a alma como para o corpo. 79. Por que nas procissões se leva a cruz à frente? Nas procissões, leva-se a cruz à frente para nos ensinar que devemos ter sempre diante dos olhos a Jesus Cristo crucificado, para regularmos a nossa vida e as nossas ações em conformidade com os seus exemplos, e para o imitarmos na sua paixão, suportando com paciência as tribulações que nos afligem. Capítulo 10. Da Ascensão do Senhor. 80. Que se celebra na festa da Ascensão? Na festa da Ascensão, celebra-se o dia glorioso em que Jesus Cristo, na presença dos seus discípulos, subiu por virtude própria ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. 81. Por que subiu Jesus Cristo ao céu? Jesus Cristo subiu ao céu, primeiro, para tomar posse do reino eterno e conquistá-la com a sua morte. Segundo, para preparar o nosso lugar e nos servir de mediador e advogado junto do Pai eterno. Terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos. 82. No dia da Ascensão, entrou Jesus Cristo no céu sozinho? No dia da Ascensão, não entrou no céu Jesus Cristo só, mas entraram com ele as almas dos antigos patriarcas que ele libertara do limbo. 83. Qual o lugar de Jesus Cristo no céu? Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, isto é, como Deus, é igual ao Pai na glória, e, como homem, está elevado acima de todos os anjos e de todos os santos, e constituído Senhor de todas as coisas. 84. Que devemos fazer para celebrar dignamente a festa da Ascensão? Para celebrar dignamente a festa da Ascensão, devemos fazer 3 coisas. Primeiro, adorar a Jesus Cristo no céu como nosso mediador e advogado. Segundo, desapegar inteiramente o nosso coração deste mundo, como de um lugar de exílio, e aspirar unicamente ao paraíso como a nossa verdadeira pátria. Terceiro, tomar a resolução de imitar a Jesus Cristo na humildade, na mortificação e nos sofrimentos, para ter parte na sua glória. 85. Que devem os fiéis fazer no tempo que decorre entre a festa da Ascensão e a de Pentecostes? Desde a festa da Ascensão até a de Pentecostes, os fiéis, a exemplo dos apóstolos, devem preparar-se para receber o Espírito Santo com retiro, com recolhimento interior e com oração perseverante e fervorosa. 86. Por que na festa da Ascensão, terminado o evangelho da missa solene, se apaga e depois se tira o círio pascal? Na festa da Ascensão, terminado o evangelho da missa solene, apaga-se e depois retira-se o círio pascal para representar Jesus Cristo que deixa a companhia dos apóstolos para subir ao céu.
Capítulo 11 da festa de Pentecostes. 87. Qual o mistério que a Igreja celebra na solenidade de Pentecostes? Na solenidade de Pentecostes, a Igreja celebra o mistério da vinda do Espírito Santo. 88. Por que se chama Pentecostes a festa da vinda do Espírito Santo? A festa da vinda do Espírito Santo chama-se Pentecostes, que quer dizer 50º dia, porque a vinda do Espírito Santo deu-se 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. 89. Não era o Pentecostes também uma festa da antiga lei? O Pentecostes era também uma festa muito solene entre os hebreus e era figura daquela que hoje celebram os cristãos. 90. Para que fim foi instituído o Pentecostes dos hebreus? O Pentecostes dos hebreus foi instituído como lembrança da entrega que Deus lhes fizera no Monte Sinai, entre relâmpagos e trovões, da lei escrita em 2 tábuas de pedra, 50 dias depois da primeira Páscoa, isto é, depois de os hebreus terem sido libertados da escravidão do faraó. 91. De que maneira se realizou no Pentecostes dos cristãos o que estava figurado no dos hebreus? O que estava figurado no Pentecostes dos hebreus realizou-se no dos cristãos quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os outros discípulos de Jesus Cristo, reunidos com Maria Virgem em um mesmo lugar, e lhes imprimiu nos corações a nova lei por meio do seu divino amor. 92. Que sucedeu na descida do Espírito Santo? Na descida do Espírito Santo, ouviu-se repentinamente um som do céu, como de vento impetuoso, e apareceram repartidas umas como línguas de fogo, e pousaram sobre cada um dos que estavam reunidos. 93. Que efeitos produziu nos apóstolos a vinda do Espírito Santo? O Espírito Santo, descendo sobre os apóstolos, encheu-os de sabedoria, de força, de caridade e da abundância de todos os seus dons. 94. Que há para admirar nos apóstolos depois que os encheu o Espírito Santo? Os apóstolos, depois que ficaram cheios do Espírito Santo, de ignorantes que eram, começaram a entender os mais profundos mistérios e as sagradas Escrituras. De tímidos tornaram-se corajosos para pregar a doutrina de Jesus Cristo, e começaram a falar diversas línguas e operaram grandes milagres. 95. Qual foi o primeiro fruto da pregação dos apóstolos depois da vinda do Espírito Santo? O primeiro fruto da pregação dos apóstolos depois da vinda do Espírito Santo foi a conversão de 3.000 pessoas na pregação feita por São Pedro, no próprio dia de Pentecostes, conversão seguida logo depois de muitas outras. 96. Foi o Espírito Santo enviado apenas aos apóstolos? O Espírito Santo não foi enviado apenas aos apóstolos, mas também à Igreja e a todos os fiéis. 97. Que opera o Espírito Santo na Igreja? O Espírito Santo vivifica a Igreja e a dirige por sua perpétua assistência. E daí vem a força invencível que ela tem nas perseguições, a vitória sobre os seus inimigos, a pureza da doutrina e o espírito de santidade que nela se conserva, no meio da corrupção do século. 98. Quando recebem os fiéis o Espírito Santo? Os fiéis recebem o Espírito Santo em todos os sacramentos, especialmente na confirmação e na ordem. 99. Que devemos fazer na festa de Pentecostes? Na festa de Pentecostes, devemos fazer 4 coisas. Primeiro, adorar o Espírito Santo. Segundo, pedir-lhe que desça sobre nós e nos comunique os seus dons. Terceiro,
Receber dignamente os santos sacramentos. Quarto, dar graças ao Divino Salvador por ter enviado o Espírito Santo conforme prometera e por ter assim consumado todos os mistérios e a grande obra do estabelecimento da Igreja. Capítulo 12. Da festa da Santíssima Trindade. 100. Quando celebra a Igreja a festa da Santíssima Trindade? A Igreja honra a Santíssima Trindade em todos os dias do ano e principalmente nos domingos, mas dedica-lhe uma festa particular no primeiro domingo depois de Pentecostes. 101. Por que no primeiro domingo depois de Pentecostes celebra a Igreja esta festa particular da Santíssima Trindade? A Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade no primeiro domingo depois de Pentecostes para que compreendamos que o fim dos mistérios de Jesus Cristo e da vinda do Espírito Santo foi conduzir-nos ao conhecimento da Santíssima Trindade e levar-nos a honrá-la em espírito e em verdade. 102. Que quer dizer Santíssima Trindade? Santíssima Trindade quer dizer Deus uno em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. 103. Deus é o Espírito Puríssimo, por que é então que se representa a Santíssima Trindade em forma visível? Deus é Espírito Puríssimo. Representam-se, no entanto, as três pessoas divinas por meio de certas imagens para dar a conhecer algumas propriedades ou ações que se lhes atribuem, ou a forma por que alguma vez apareceram. 104. Por que se representa Deus Pai em forma de ancião? Representa-se Deus Pai em forma de ancião para significar, assim, a eternidade divina, porque Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e o princípio das outras duas pessoas. 105. Por que se representa o Filho de Deus em forma de homem? Representa-se o Filho de Deus em forma de homem, porque Ele é também verdadeiro homem, tendo assumido a natureza humana para a nossa salvação. 106. Por que se representa o Espírito Santo em forma de pomba? Representa-se o Espírito Santo em forma de pomba, porque nesta forma desceu sobre Jesus Cristo quando foi batizado por São João Batista. 107. Que devemos fazer na festa da Santíssima Trindade? Na festa da Santíssima Trindade, devemos fazer 5 coisas. Primeiro, adorar o mistério de Deus uno em 3 pessoas. Segundo, agradecer à Santíssima Trindade todos os benefícios temporais e espirituais que recebemos. Terceiro, consagrar-nos totalmente a Deus e sujeitar-nos inteiramente à sua divina providência. Quarto, pensar que no batismo entramos na Igreja e nos tornamos membros de Jesus Cristo pela invocação e pela virtude do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto, tomar a resolução de fazer sempre com devoção o sinal da cruz, que exprime este mistério, e de recitar com fé viva e com a intenção de glorificar a Santíssima Trindade as palavras que a Igreja repete com tanta frequência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto. Capítulo 13. Da festa do Corpo de Deus. 108. Qual é a festa que se celebra na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade? Na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, celebra-se a solenidade do Santíssimo Sacramento ou do Corpo de Deus, Corpus Christi. 109. Não se celebra a instituição do Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa? A Igreja celebra na Quinta-feira Santa a instituição do Santíssimo Sacramento,
Mas, como então está ocupada principalmente em cerimônias de luto pela paixão de Jesus Cristo, julgou conveniente instituir outra festa particular para honrar este mistério com plena alegria. 110. De que maneira poderemos nós honrar o mistério que se celebra na festa do corpo de Deus? Para honrar o mistério que se celebra na festa do corpo de Deus, devemos: primeiro, receber com particular devoção e fervor a Sagrada Comunhão e agradecer com todo o afeto do coração a Jesus Cristo, que quis dar-se a cada um de nós neste sacramento. Segundo, assistir nesta solenidade e em toda a oitava, se puder, aos ofícios divinos, particularmente ao santo sacrifício da missa, e fazer frequentes visitas a Jesus, velado sob as espécies sacramentais. 111. Porque na festa do corpo de Deus se leva solenemente a Santíssima Eucaristia em procissão? Na festa do corpo de Deus, leva-se solenemente a Santíssima Eucaristia em procissão, primeiro, para honrar a humanidade santíssima de Nosso Senhor, escondido sob as espécies sacramentais. Segundo, para reavivar a fé e aumentar a devoção dos fiéis para com este mistério. Terceiro, para celebrar a vitória que Ele deu à sua Igreja sobre os inimigos do Santíssimo Sacramento. Quarto, para reparar de algum modo as injúrias que lhes são feitas pelos inimigos da nossa religião. 112. Como se deve assistir à procissão do corpo de Deus? A procissão do corpo de Deus deve-se assistir, primeiro, com grande recolhimento e modéstia, sem ficar olhando para um lado e para o outro, nem falando sem necessidade. Segundo, com intenção de honrar por meio das nossas adorações o triunfo de Jesus Cristo. Terceiro, pedindo-lhe humildemente perdão pelas comunhões indignas e por todas as outras profanações que se fazem a este divino sacramento. Quarto, com sentimentos de fé, de confiança, de amor e de reconhecimento para com Jesus Cristo presente na hóstia consagrada. Capítulo 14. Capítulo acrescentado pelo autor. Da festa do Sagrado Coração de Jesus. 113. Que festa celebra a Igreja na sexta-feira da semana posterior à semana em que se dá a festa de Corpus Christi? Na sexta-feira da semana posterior à semana em que se dá a festa do Corpus Christi, celebra a Igreja a festa do Sagrado Coração de Jesus. 114. Por que se cultua especialmente o Sagrado Coração de Jesus? Cultua-se especialmente o Sagrado Coração de Jesus porque o Sagrado Coração é parte nobilíssima da Sagrada Humanidade de Jesus Cristo e porque, além disso, simboliza todo o amor com que Jesus, Deus e homem, dedicou-se ao Pai Eterno e se sacrificou pela salvação dos homens. 115. Como se representa o Sagrado Coração de Jesus? O Sagrado Coração de Jesus representa-se de tal qual apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, encimado por uma cruz envolta em chamas, circundado por uma coroa de espinhas e com o lado aberto. 116. Que disse e que pediu o Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque? A Santa Margarida Maria Alacoque disse o Sagrado Coração de Jesus: Eis o coração que tanto amou os homens e é por eles tão pouco amado. E pediu reparações das injúrias que ele sofre no seu coração, particularmente das almas que lhe são consagradas. 117. Que prometeu o Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque?
Prometeu que assistiria com a sua graça, de modo que não morresse sem o conforto dos sacramentos, todo e qualquer fiel que nas primeiras sexta-feiras de 9 meses seguidos comungasse piedosamente em reparação ao seu sacratíssimo coração. 118. Que manda a Igreja que se faça na festa do Sagrado Coração de Jesus? Manda que em todas as igrejas, com a assistência de um sacerdote, se renove a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. 119. Como devemos santificar a festa do Sagrado Coração de Jesus? Na festa do Sagrado Coração de Jesus, devemos fazer uma boa comunhão em reparação das ofensas e ultrajes que Jesus recebeu no seu coração presente no Santíssimo Sacramento do altar. Devemos, igualmente, renovar a nossa consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus e renovar o nosso propósito com orações, sacrifícios, bons exemplos e boas obras, empenhar-nos na dilatação do reinado do Sagrado Coração no seio das famílias e da sociedade. Capítulo 15. Capítulo acrescentado pelo tradutor. Da festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. 120. Que festa celebra a Igreja no último domingo do mês de outubro? No último domingo do mês de outubro, a Igreja celebra a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. 121. Quem instituiu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei? Quem instituiu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei foi o Santo Padre Pio XI, ao encerrar o Ano Santo de 1925 como memorial perpétuo do Ano Santo, em que muitas foram as demonstrações da realeza social do Divino Redentor. 122. Nas festas de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, consideramos a Jesus Cristo como Deus ou como homem? É como homem que cultuamos a realeza de Nosso Senhor na festa de Cristo Rei. 123. Quais os títulos de realeza que tem Jesus Cristo homem? Jesus Cristo foi constituído Rei pela união hipostática de sua natureza humana com a natureza divina do Filho de Deus e pela redenção em que conquistou com seu sangue o senhorio sobre toda a humanidade. 124. Qual a finalidade por que instituiu Pio XI a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei? Pio XI instituiu a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei para combater o laicismo que afasta os homens e a sociedade da obediência a Deus e a sua Igreja e não reconhece nenhuma realeza de Jesus Cristo neste mundo. Pretende o laicismo fundar a vida e a sociedade somente na vontade do homem. 125. Qual é a natureza da realeza de Jesus Cristo? A realeza de Jesus Cristo, como ele mesmo disse diante de Pilatos, é espiritual. Ele veio para dar testemunho da verdade, e todos os que aderem à verdade ouvem a sua voz. Ela é, pois, de ordem espiritual. Jesus Cristo veio para implantar o reino de Deus, iluminando as inteligências e movendo as vontades a que se submetam, tanto os indivíduos como as nações, à santa lei de Deus. 126. Não tem também Jesus Cristo uma soberania na ordem temporal? De si, a realeza de Jesus Cristo é universal. Ele, porém, não reivindica um governo direto dos negócios temporais. Estes ele o deixou aos que governam os povos. Devem, no entanto, todos os governantes atender à soberania suprema de Jesus Cristo e, na ordenação temporal, nada dispor que impeça a difusão do reinado espiritual do Divino Salvador.
Pelo contrário, incumbe-lhes facilitar a atividade da Igreja de Deus. 127. Que mandou o Padre Pio XI que se fizesse na festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei? Na festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, mandou que em toda a Igreja se renovasse a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. 128. Como devemos santificar a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei? Santificamos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, primeiro, com uma boa e fervorosa comunhão. Segundo, renovando o firme propósito de nos empenharmos para que a legislação do país e a vida familiar e social se conformem com a santa lei de Deus. Está no âmbito deste propósito combater o divórcio, a legalização do aborto e toda e qualquer ordenação socialista da sociedade, que é diametralmente contrária aos desígnios de Deus sobre o convívio dos homens. Capítulo 16. Da festa da dedicação da Igreja. 129. Que é a festa da dedicação? A dedicação é uma festa instituída para celebrar a lembrança da consagração das catedrais e das outras igrejas solenemente consagradas. 130. Que é a dedicação das igrejas? A dedicação das igrejas é uma cerimônia soleníssima com que o bispo consagra ao culto de Deus os edifícios que nós chamamos igrejas, e assim os subtrai a todo uso profano, convertendo-os em casas de Deus e lugares de oração. 131. Por que se faz a dedicação das igrejas com tanta solenidade? Faz-se a dedicação das igrejas com tanta solenidade, primeiro, para inspirar aos fiéis o devido respeito por estes lugares sagrados. Segundo, para nos recordar que, assim como no batismo e na confirmação, também nós fomos consagrados a Deus e nos tornamos templos vivos do Espírito Santo, assim devemos respeitar o Senhor que habita em nós, mantendo a nossa alma limpa de pecado e adornada das virtudes cristãs. Terceiro, para alimentar nossa veneração e amor à Igreja Católica, que é formada pelos fiéis congregados em admirável unidade, como as pedras dos templos materiais. Quarto, porque as igrejas são figura do paraíso, pois nelas, diante de Jesus Cristo, nos unimos com os anjos e com os santos na perpétua festa com que eles dão glória a Deus. 132. Por que se renova todos os anos a lembrança da dedicação da Igreja? Renova-se todos os anos a lembrança da dedicação da Igreja, primeiro, para agradecer a Deus o grande benefício que nos faz, dignando-se habitar nos nossos templos, atender aí às nossas orações, bem como nutrir-nos com a sua palavra, e fazer-nos participantes dos santos sacramentos. Segundo, para excitar em nós a devoção e o respeito com que na Igreja devemos tomar parte nos divinos mistérios. 133. Que devemos fazer para celebrar, segundo o Espírito da Igreja, a festa da dedicação? Para celebrar, segundo o Espírito da Igreja, a festa da dedicação, devemos, primeiro, tomar a resolução de sermos assíduos à Igreja, que é casa de oração, e de aí estarmos sempre com grande devoção, adorando a Deus em espírito e verdade. Segundo, pedir a Deus perdão das irreverências e de todas as faltas que na Igreja tenhamos cometido. Terceiro, pensar que somos o templo vivo de Deus e empenhar-nos em nos purificar de toda mancha
e em não fazer jamais coisa alguma que possa macular nossa alma. 134. Que devemos fazer nos aniversários do batismo e da crisma, que são os dias nos quais fomos dedicados a Deus? Nos aniversários dos dias em que fomos batizados e crismados, convém: primeiro, renovar as promessas do batismo, confirmadas na crisma, a saber, as promessas de crer em Deus e em Jesus Cristo e de praticar a sua lei sem respeito humano. Segundo, renunciar de novo ao pecado, às vaidades e às máximas corrompidas no mundo. Terceiro, adorar com fervor o Espírito Santo que habita em nós pela sua graça.